Uma vez eu vi uma entrevista de alguém não, né? Eu sei o nome do cara, chama Alexandre Ascioli. Alguém compartilhou alguma coisa, que daí nessa época já tinha internet, então já rolava algumas coisas, e eu vi uma reportagem dele, não sei para onde foi também, e uma frase me marcou do que ele disse, da história dele de empresário, né? Ele falava assim, tinha uma frase que ele falou assim, cara, quando eu fiz os negócios, eu era calça de veludo ou bunda de fora. Então tinha que fazer bem feito, tinha que parecer muito bem, né? E a outra frase que ele também disse dentro desse contexto de entrevista, ele falou assim, cara, confiança gera credibilidade. E o contexto era que ele estava montando uma agência de modelo que não tinha nenhuma modelo, e ele começou a sair recrutando moças na rua. E ele vendia, ele tinha muita confiança do que ele fazia, então por conta disso ele tinha credibilidade, ele conseguiu cumprir o contrato, e foi o primeiro contrato que ele fechou ali para depois se impulsionar. Se não me engano, ele foi dono da Tento. Então, enfim. Mas vale a pena ter uma história de vida conturbada assim, mas, cara, profissionalmente um cara que peitou o negócio e fez acontecer. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Então, eu sempre quis parecer uma empresa, mesmo quando não era uma empresa, que era só eu. Então, naquela época, eu comecei a sonhar e falei, não, tem que ter um cartão de visita sem o serrilhado. Não quero comprar na Calunga o serrilhadinho, imprimir na impressora jato de tinta. Eu quero fazer na gráfica. Fotolito, quero que alguém faça o logotipo da empresa, quero que alguém crie um nome, quero parecer ser uma empresa, né? E aí calhou, nesse meio tempo, de eu chegar até uma agência de marketing ali, e fiz uma permuta com o cara fez o logotipo, a empresa chamava digifest.com.br na época, e aí depois ficou pro Thiago, que hoje é meu sócio. E depois essa empresa foi incorporada pela Sport TI. E aí, cara, fiz o cartão de visita. Nessa época eu já tinha uma maletinha, já tinha comprado as ferramentas, tinha CD, tinha os disquetes. Cara, estava tudo equipado, né? Andava de ônibus ainda. Às vezes, meu recorde foi 14 ônibus num dia para ir fazer os rolês. Ia para Valinhos. Tinha Take Control, não? Imagina. Mas eu fazia uma gambiarra. Legal, isso aí. Eu fazia um NAT, né? E a galera técnica vai entender. Eu fazia um redirecionamento de porta e conectava remotamente no cliente pelo VNC. Então, a porta 10.000 é o PC1, a porta 10.002 é o PC2. A porta Você criou o seu próprio servidor de VNC ali remoto. VNC reverso. Isso. Cara, um rombo na segurança, né? Mas é um negócio inexistente. Segurança. Né? Que segurança, né? Não tinha, né? Então, cara, funcionava em alguns casos, mas ainda assim... Nossa, só tava deixando o portão da casa do cara aberto. Só isso. Porta com tudo, né? Janela, se bobear sem telha. Então, dava um jeitinho, mas assim, visitava muitos clientes. Aí eu comecei essa empresa. E aí ela foi se desenvolvendo de R$150. Tinha um outro contrato que depois foi o segundo, que foi um de 80, foi para 230, e aí foi indo. Excelente. Cara, chegou um momento que tinha, assim, eu já tinha uma receita legal. Talvez na época eu tivesse 5, 6 mil reais Isso trabalhando sozinho. Trabalhando sozinho. E aí, cara, já tinha casado, já tinha minha filha. E aí uma loucura, assim, né? Mas eu queria mais aquilo, sabe? A gente dava suporte para a empresa. E naquela época, a minha visão era de ter uma empresa de consultoria, de fazer projetos de TI. E eu não conseguia posicionar a empresa naquilo. Eu não via como é que eu ia transitar do que eu fazia... 100% manutenção, assistência técnica. Para projetos, porque qual era o lance dos projetos na minha impressão na ocasião? Eram de valor mais agregado. Então, eu venderia a hora mais caro e eu não tinha nem conhecimento e também não sabia como posicionar a empresa. Era, por exemplo, implementar uma rede. Então, vou fazer desde a infraestrutura de cabeamento à implementação dos servers. De um servidor de e-mail, sabe? Então, não entendia muito bem essa lógica ainda, né? Foi aí que eu comecei a ir atrás e fui fazer um curso de certificação Microsoft. Na época era o Windows 2000. Importante fazer. E aí era uma empresa no Castelo. Cara, era 20 mil reais o curso, 20 e tantos mil reais o curso. Era um absurdo. E aí foi bem na época que a minha atual esposa, mas na época namorada, engravidou. E, cara, eu fui 3 semanas no curso. E os cheques ficaram lá, os caras não quiseram cancelar, fiquei devendo para os caras lá e não fiz o curso. E aí, enfim, fui seguindo as outras coisas, fui resolvendo o que tinha para resolver, né? E em casa, a gente casou e tal, fomos morar num apartamentinho lá e fui tocando a vida. Mas aí, depois de um tempo que as coisas estabilizaram, pelo menos no ponto de vista pessoal, né? A hora que a gente não conseguia posicionar a empresa onde queria, eu falei assim, já sei, cara. Eu preciso trabalhar numa empresa. Eu preciso sair da empresa. Para ter uma vivência corporativa? E ver qual é que é do negócio. Eu preciso trabalhar numa empresa de consultoria para ver
Cara, o que exatamente é isso? Interessante. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me enturmar com uma galera de São Paulo, que eles faziam eventos da Microsoft. Escrevia artigo na internet, fazia vídeo, fazia evento. E o dia que eu vi os caras palestrando, eu falei, puta, eu quero palestrar também. E aí, cara, fiz amizade com esses caras, comecei a escrever artigo. Muito artigo técnico. E aí tinha um produto da Microsoft que chamava Isa Server na época. E, cara, boa parte do conteúdo que tinha em português era meu. Eu que tinha escrito. Até DVD de treinamento eu fiz para vender. Eu não sabia Numa dessa história. Que legal. Esse DVD de treinamento, depois eu conto a história disso. Porque foi assim, eu precisava de mais uma renda. Eu já tinha duas, que era o trabalho. Eu dava aula de certificação Microsoft, porque depois eu fiz o curso de 2003, virei instrutor, comecei a dar aula. E ainda assim não pagava as contas. Eu falei, puta, eu preciso fazer alguma outra coisa. Então eu já trabalhava, dava aula de final de semana, e aí eu gravei um treinamento, fiz o treinamento DVD à noite, em ambiente virtual e tal, e comecei a vender na internet o DVD de treinamento. Então tinha uma rendinha ali, dava aula e ainda tinha outro emprego para bancar a minha estadia em São Paulo. Porque aí o que aconteceu? Eu fiz, Que legal. comecei a dar palestra, junto com essa galera, e a Microsoft tinha uma comunidade técnica muito forte. Na época chamava-se TechNet, do pessoal de infra, e MSDN, do pessoal de dev. E, cara, comecei com esses caras, comecei a palestrar, e um dia, num sábado, eu fui dar uma palestra na FIAP, da Lins de Vasconcelos, lá em São Paulo. Um diretor de uma empresa foi até a palestra, assistir a palestra. E veio falar comigo e falou, cara, você não quer fazer um freela? Tem um projeto aqui num cliente para a gente migrar de Windows Server 2000 e Exchange Server 2000 para 2003. Eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas eu nem sabia como funcionava. Eu falei, cara, Nunca eu faço. chegou perto. Eu faço. E eu era cheio dessas, né, cara? Eu fechava minha mãe e falava assim, um dia você vai ter problema. Porque você fecha as coisas que você não sabe fazer, você vai e estuda para entregar. Eu falei, não, mas eu entrego. Eu vou estudar, eu vou aprender e eu vou fazer bem feito, né? E era o que você queria, né? Juntou a parte de projeto com a parte empresarial. Sim. Falou, não tem por que não ir. E ali era um freela, então eu tinha os meus clientes aqui e comecei a fazer um projeto. Então eu ia e vinha para São Paulo enquanto estava fazendo esse projeto. Caótico. Essa empresa, os caras são clientes meus hoje, ainda hoje. A gente Excelente fez trabalho que você fez, um então. projeto recente. Sua mãe estava errada. Então. Estava errada. Conseguiu. Eu ainda não concretizei a profecia dela, né? Fidelizou.